Muito mais. O negócio hoje é bom demais. O que você acha de rock? Rock na igreja. Você concorda com rock na igreja? Sim ou não? Você acha que rock é coisa do capeta, do diabo, essas coisas? Essas coisas assim. O diabo é pai do rock? Sim ou não? O que você acha? Coloca aqui embaixo no comentário, porque hoje nós queremos saber de você, porque afinal de contas que você é que conduz esse programa aqui, Mais Alegria. Temos também uma convidada especial que é a Cláudia, olha só. Clau. Tudo bem, Clau? Tudo bem. Aham. E Tá aí, gente. Gostei do look. Deu vontade também de vir assim, sabe? A minha Se eu te borboleta, contar que que é eu meu comprei símbolo até da uma transformação. camiseta mais ou menos assim parecida à sua, eu disse, eu vou também hoje assim uma crente rebelde. agora pronto, agora vai começar o tique-tique ali, agora pronto. Não, porque a gente quer deixar a surpresa aqui, porque eu quero, porque eu faço questão, eu estou aqui, eu tenho aqui, né, umas informações sobre ele. Ele conseguiu ser alguns meses mais novo que eu. Não sei porquê, né? Mas conseguiu. Mas eu queria ler antes de apresentá-lo. Uhum. Posso ler? Lê. Você quer ler? Fique à vontade. Então, o nome dele, José, tá certo? José Afran Júnior, não é isso? Uhum. José Afran Júnior, também conhecido como Juninho Afran. E quem daqueles guitarristas do nosso tempo lá dos sons eletrônicos que não lembra do Juninho, né? E as escondidas fazia aqueles solos. Muito bom. Nascido em 9 de outubro de 1970. Bolinha, fala bolinha. Fala bolinha para não entregar muito, São entendeu? Paulo, né? Brasil, como já sabe. E ele, o gênero que ele toca é rock cristão, metal. É isso? Sei lá. Metal, não é? Mas ele a gente Rock and roll. parece, né? Eu tô um Rock and roll. pouquinho assim, né? Bem... Então, a ocupação guitarrista, cantor, compositor, instrumentos que toca violão, guitarra, né? De sopro nenhum. Não, mas eu também, você também está exagerando, né? Só velhinha de aniversário. E modelo de instrumento é a Tajima, né? Tajima, que ele toca. Gian Markley, é isso? Gian Markley, que é um... Não, isso aí faz um tempinho faz um tempinho. Olha, então vamos ter que atualizar, porque Vamos lá. Com vocês, e com vocês, gente. Juninho Fran. Juninho, E aí, galera? Oficina Online. G3. Estamos Aqui com a online. gente. Juninho, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Espaço Mas, juntamente comigo, com a nossa amiga Franci. E aí, assim, eu já falei pra você que eu tô aqui de boca aberta por estar de frente de certa forma, um ídolo, né? Das infâncias, porque tem algum tempozinho assim que... Não vou falar não, 1900 e bolinha, né? Não, o pessoal começa a fazer conta. Não, o prazer é meu, gente, o prazer é meu. E fico feliz, né? Eu recebi o convite através da Clau e eu agradeço. Muito obrigado. De nada. Nossa, nós que somos os privilegiados aqui em recebê-lo com tanta honra. E queremos saber um pouco mais dessa sua história. A gente já sabe, nós já fizemos pesquisa no Wikipedia, já fizemos pesquisa no Facebook, já fizemos pesquisa tudo quanto é lado, né? Já vasculamos a sua vida. Apesar que nós já fazemos... E cheque sem fundo apareceu alguma coisa? Se não aparecer, tá tudo bem. Então a gente continua. Se apareceu, eu lembrei que eu esqueci um negócio lá no carro. Você me empresta a chave? Por favor, vai lá buscar, né? Eu já volto já. Vai lá buscar para cobrir o cheque. Vocês continuam conversando, que eu estou compartilhando, porque com certeza eu tenho um grupinho do meu tempo ali em Capanema, chamamos Capanema Pará. E eu quero compartilhar com vocês e com eles, que, olha, eu espero que os nossos pastores não estejam nos ouvindo nessa noite. E hoje eu vou revelar alguns segredinhos aqui do que nós fazíamos para conseguir as canções do Oficina G3, para podermos ensaiar e cantar. Sem contar para vocês que eu fui eleita líder dos jovens e no primeiro dia tocamos
No outro dia eu fui destituída. Olha, Sério. Eu só pude viver uma noite. No outro dia eu já não era mais, né? Por causa da oficina? por causa da oficina Por isso que G3. eu disse que muito bom pra você, queridinha. Essa foi engraçada, eu gostei dessa, eu gostei. Você já viu que tem um cheque sem fundo rolando por aqui, né? É, esse foi pior que um cheque. Pior. Com certeza. E que música que você Foi muito tocou? interessante porque foi assim, eu casei muito cedo, em 2000, em 98, não, 90, era, É, mas, 17 anos, eu estava com 80, Ixi. 98, mais ou menos. E aí a gente já tinha problemas porque nós queríamos canções mais animadas, né? Aham. Os jovens, acho que tinha aquela Mais alegria, aquela uma liberdade. linguagem, Né? né? Então a gente já ouvia das canções tocadas pelo sul ali e tal. Então, depois que eu casei, há essa separação, mesmo que você seja jovem, mas você é jogada lá no grupo das mulheres, das senhoras. Casou, a igreja é mais ou menos assim. Eu Casou, era apenas vai com pro canto. 18 anos, mas Uau, eu não se podia tornou mais, senhora. eu não podia estar mais com os jovens, eu podia liderá-los, né, porque eu já estava na outra categoria. E depois disso, já na cidade, eu já estava morando, já era mais Capanema, na casa final, no interior, num bairro chamado Bairro Novo, me chamaram para ser a líder dos jovens. E os jovens, nossa, ela é jovem, ela gosta, e isso aí já era em 94, 95. Então a gente queria tocar muito a canção da oficina, mas porque os meninos da guitarra gostavam demais de fazer o solo. Eles era assim, eles dormiam, né? E o baixista, gente, o baixista se achava, né? Todo mundo, Mas você eu sabe acho que baixista não tem vez, né? É mais ou menos assim. Nossa guitarrista. Mas, Juninho, você vendo essa história, né? Essa história é uma delas, né? De tantas outras histórias que muitos fãs da Oficina G3, você está indo na Oficina G3 e cantando solo, não é isso? Na verdade eu não gosto dessa expressão cantando solo, porque na verdade minha vida sempre foi dentro do G3 e continua sendo dentro do G3. Mas como nós... Aí sim, por conta disso, eu estou fazendo algumas agendas, né? Tem gente perguntando até pra mim, como é que aconteceu de você estar aqui na Flórida? É porque eu estava trabalhando na NEM, na feira de música lá em Los Angeles, com a Tajima, e vai ter um evento, que é no dia 23, se eu não me engano, 23, lá em Orlando, que é o Descend. E aí eu queria estar nesse evento, né? Nós estávamos juntos, quando o Theo Hayashi, do pastor Dudu Nunes, ele trouxe esse evento, a nosso conhecimento, uma coisa muito de Deus mesmo. E aquilo, eu coloquei aquilo no coração, eu quero estar lá. E foi tão legal que acabou calhando, né? Só que tinha um hiato entre a feira e o evento lá de Orlando, o Descend. E aí o que eu ia ficar fazendo nesse tempo? Aí meu amigo, o Kleber, meu amigo aqui, esse é o nosso cachorrinho que a gente tá brincando com ele até hoje. Vocês não estão vendo, mas a gente tá o tempo todo assim, ó. Pegando a cabecinha. Fazendo cafuné nele aqui. E aí o que aconteceu? Ele falou pra mim, Juninho, eu tenho várias igrejas que estão convidando você para ministrar e pregar nas igrejas. Aí eu falei, olha, então vamos marcar. E tem sido uma bênção, tem sido muito legal. Ontem eu estava em uma igreja também, e Deus tem assim... tem me agraciado com... Isso é algo ministerial para mim, não é uma coisa que eu... Por isso que eu falo, não é uma carreira musical, é mais... Eu diria que é um chamado, é o meu chamado, é aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E tenho ficado muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito. E é por isso que eu tô por aqui, né? Tô na área. Então, você que está aí nos assistindo, você concorda com o rock na igreja? Sim ou não? Essa é a pergunta, né? Você acha que o rock é coisa do diabo? É coisa do calça curta? Aquela coisa. Se você acha, coloca aqui embaixo aqui no comentário aqui e vamos ver. Porque, segundo a Franci, ela contou essa história dela, que ela foi meio que excluída da igreja porque cantou a música que ele compôs, né? Como líder, eu permiti que os jovens tocassem. E foi só uma de abertura. Coincidência, hein? Né, Aonde você foi cair, hein? Para vocês que estão nos ouvindo, por incrível que pareça, muitas pessoas, inclusive eu vinha de Fort Pierce, no sábado, que eu teve uma conferência de mulheres, e eu comentei sobre hoje, e estaríamos com ele aqui, falando da Oficina G3 e tal, e
oficina G3? Aí eu olhei assim na nave. Quando é que vocês vieram? Eu não sou tão jovens assim, que não conhecem. E mesmo assim, se fossem muitos, a maioria dos jovens de hoje, da igreja evangélica, conhece. Mas não conhecia, não sabia. Pediram para eu procurar música para elas ouvirem. Então, eu tenho um pouquinho, posso ler, e se eu tiver alguma coisa que está incorreto, você me corrige. Vou ler rapidinho para que eles saibam. Oficina G3, que é sucesso, mas tem toda uma história e uma larga estrada. Acredite ou não, o grupo nasceu de um ministério de louvor em 1987, na igreja Cristo Salva, em São Paulo. Existia 2 grupos e foi criado um terceiro, e nesse grupo, Juninho Afran, Walter Lopes, Wagner Garcia, tá certo? Sim. Tocaram juntos e, como eram muito amigos, encaravam o grupo como já uma banda. Mesmo nesse período, Luciano Manga, certo? Túlio Reis vieram assumir os vocais e em 1990 tornou-se a banda gravou seu primeiro LP e então surgiu o nome Oficina G3. Sim. Aí você fala por que Oficina G3? Eu ia perguntar. Porque, eu sei. Você sabe? Eu sei. Porque a grande verdade é que o G3 era uma abreviação de Grupo 3. E a gente gostava do G3. Por quê? Porque o G3, naquela época, ele foi muito estratégico. Quando se falava em música cristã, muita gente já tinha preconceito. Se hoje já tem, imagina naquela época. Então o G3, ele era meio estratégico. E nós acrescentamos oficina, porque em 1990, quando nós gravamos o disco, chegou até na época foi o Abud, né, que era um dos donos da gravadora, da Gospel Records. Ah, era o Bispo Abud? Sim. Ele falou pra gente uma coisa que é verdade. Ele falou assim, olha gente, G3 é muito legal, mas é um nome muito curto, né? E aí foi aí que nasceu a ideia do Oficina G3, que é um nome que acaba remetendo a um conceito, e a gente fala de um Deus que é capaz de consertar a vida do homem, né? E esse Oficina G3 também foi muito estratégico. Por quê? Porque ele não remetia a uma banda cristã. E várias oportunidades a gente já estava tocando quando os caras descobriam que era uma que era cristã, já estava dentro. Já tá demais, a gente já estava lá. Hoje é lógico que todo mundo já sabe, e a gente nunca escondeu o nosso evangelho, nunca. Como Paulo, não me envergonho do evangelho de Cristo. Mas foi muito legal. E aí, nesse período todo, nós fomos... vamos dizer assim, quebrando essa barreira, sim, mas hoje é assim, tá muito fácil hoje tá muito fácil, hoje você fala, tem uma banda cristã, todo mundo fala, Legal. Naquela época você fala assim... Qual foi o pior momento que você enfrentou diante da igreja, pastores, comunidade, em relação à Oficina G3? Eu acho que o maior problema é porque nós éramos massacrados pelos 2 lados. As pessoas que não eram do meio cristão satirizavam porque rock, né? Rock com crente, rock e crente não tem nada a ver. Até uma vez nós demos uma entrevista pro João Gordo lá na MTV. E foi engraçado que ele falou assim, rock tem a ver com o diabo. Eu falei pra vocês, Rock tem a ver com o diabo, não tem a ver com Deus, né? E aí, do lado cristão, a gente ouvia a mesma coisa. O rock é do diabo. Aí, só que a maneira como eu sempre respondi foi sempre muito simples. Eu falei assim, olha, a minha Bíblia diz que o diabo é só pai de uma coisa, da mentira. Ele não criou nada. Estilo. Se você quer tocar baião, rock, blues, jazz, é só a maneira como você muda a rítmica. O conteúdo é um só. Então, eu acredito também, eu sempre brincava, né, quando alguns pastores mais radicais vinham, Juninho, porque o rock é do diabo e não sei o que. Eu falei, pastor, olha, veja bem, se o diabo compôs, é dele. O que a gente fez não foi ele que compôs, não. Pelo contrário, são experiências de vida que nós temos com Deus, coisas que nós temos certeza e não temos medo de afirmar que são inspirados pelo Espírito Santo. Então eu não posso... Uma vez um pastor, inclusive, me enquadrou uma vez saindo... foi muito engraçado. Eu estava saindo de um supermercado, o pastor falou assim, é de Deus da gente se encontrar. Eita! Eu falei assim, aí rolou aquele sapatinho assim, eis que te digo, mais ou menos assim? Foi. Ele falou assim pra mim, olha, é o seguinte, a música de vocês, porque essa música de vocês, eu
eu virei o disco. Ao contrário? Ao contrário. Foi uma sensação. E ela tem uma mensagem subliminar. Posso repetir como é que ele canta? Esse é diabo, diabo. É muito Mas engraçado, assim, né? Exu. Ele falou Exu. Você ouviu? Exu. Eu falei, ai meu Jesus. Mas aí, pra encurtar a história, o cara falou pra mim assim, isso aqui é de Deus. Eu falei, por que, pastor? Ele se apresentou, né? Isso aqui é de Deus. Eu falei, por que, pastor? E eu respeito as pessoas, porque pode ser que Deus prepara situações. E eu tô aberto a isso. Eu conheço Deus. Deus não precisa seguir protocolos humanos. Eu falei, amém, pastor. Por que a nossa encontro de Deus? Ele falou assim, porque eu voltei a música de vocês e tem uma mensagem subliminar. Ó. Eu falei, pastor, aí você desculpa, mas eu só não posso concordar com você. Aí ele falou, não, mas não estou dizendo que é você, pode ter sido a gravadora. Eu falei, mas o que a gravadora tem a ver? A gravadora só pega o CD pronto e manda prensar. Não, pode ter sido o seu produtor. Meu produtor é crente. Não, pode ter sido o cara que masterizou, é mais crente que todo mundo junto. Não, mas pode ter sido... Então, eu falei, pastor, deixa eu te falar, que música que foi? Deus Eterno. Eu falei, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Essa música eu escrevi debaixo de lágrimas na presença de Deus. Essa música foi eu que escrevi. Então, eu não tenho como concordar com você. Aí ele falou assim pra mim, a mensagem foi dada. Eu falei, pastor, eu respeito, mas eu só não aceito. Porque se eu não conhecesse, eu poderia dizer para você, olha, pastor, realmente, essa música, mas não, essa música, eu sei, porque Deus me deu, Ele me respondeu através dessa música. Ele falou no meu coração através dessa música. E aí eu falei para ele, pastor, deixa eu te falar só uma última coisinha. Eu não quero entrar num confronto com você sobre Deus falou ou não Deus falou. Eu só digo o seguinte, a Bíblia diz que pelos frutos se conhece uma árvore. E Samuel, que era homem de Deus, profeta do Senhor, o último dos juízes de Israel, ele se enganou com a aparência de Eliabe. Então eu e você, a gente está sujeito a se enganar também. Porque a gente podia... Ele olhou Eliabe e achou que ele era o escolhido, mas não, o escolhido estava lá no pasto, era Davi. Então eu falei assim, do mesmo jeito que Samuel, que era um homem que, olha, quem dera a gente chegasse um terço do que ele foi, se a gente está enganado, então às vezes a gente também está enganado. Não é voltando um disco que você vai saber se ele é de Deus ou não é. A gente tem que ter o Espírito Santo de Deus para discernir, porque às vezes aquilo que aparenta ser de Deus, às vezes não é, e aquilo que não aparenta é. Então, eu falei para ele, é pelo fruto que você conhece, e aí eu vou dizer, se tem alguma coisa errada dentro do G3 da minha vida, são os frutos que vão mostrar isso. E eu tenho que ter minha consciência limpa com Deus. E o interessante é que naquela época não era só as músicas evangélicas que o pessoal tinha essa mania de voltar, mas todos os outros, né? DJ, né? Sim. Na verdade, a pessoa já nasceu DJ. E dá pra você dar uma palhinha pra nós dessa música? Deus Eterno? Deus Eterno? Olha só, para você que está nos assistindo aí agora, você pode compartilhar. Nós estamos aqui com o Juninho Fran, ele que é integrante aqui do Oficina G3 e cantando aqui uma música maravilhosa que ele mesmo compôs, Em Lágrimas. O detalhe é esse, gente, Em Lágrimas, inspirado pelo Espírito Santo. Então vamos ouvir um pouquinho aqui com o Juninho Fran. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor. Fica à vontade. Com júbilo, lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas. Encontro abrigo, Te louvo, Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias a Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Maravilha, hein? A gente ouve o grupo hoje, é um sucesso muito lindo.
histórias. Quando nós contamos, e é o que nós queremos compartilhar um pouco aqui com vocês, é que, como você falou, que ele sofreu a discriminação de ambos os lados. Né, de ambos os lados. E quando a gente fala assim, poxa, foi difícil, muito difícil. Nós vemos hoje no palco cantando, louvando, e não sabe toda a história que vem, porque eu acredito que foi muita determinação. Porque se nós sofremos um pouquinho por querer cantar, por querer tocar a música de vocês, imagina vocês como grupo. E quando a gente fala assim, hoje eu não estou aqui, nós não estamos aqui para recriminar nossos líderes, pelo contrário, eles tinham a ideia deles, a maneira deles, eles foram educados daquele jeito, foram ensinados daquele jeito, eles queriam de certa maneira nos Era um zelo, isso né? eu não recrimino, Não é, França. não, e é isso que a gente quer deixar bem claro para vocês, por isso que eu digo que a gente vai lembrar, porque é até gostoso, porque foi a nossa decisão. Eu, por exemplo, como jovem dentro da igreja, eu nasci e cresci no Evangelho, foi a minha decisão. A gente teve todas mais outras oportunidades, claro que sim, né? Mas nós decidimos ficar lá. Mas a gente queria isso, nós queríamos ouvir uma coisa onde nos expressássemos quando nós ouvíamos as canções da Oficina G3, nós sentimos, nossa, meu Deus, quando nós ouvíamos, porque é jovem, hoje eu acredito que não é mais coisa só de jovem, não, é os dramas. De todas as idades. Mas na juventude, nosso drama é maior. Então, como jovem cristão, a gente às vezes sentia culpa de tudo. E na música, na letra de vocês, nós nos identificávamos, e nós chorávamos, nós cantávamos, e nos apaixonávamos, aí tinha canções que nos lembravam, tudo isso. Então foi muito gostoso essa época, apesar de que nós nos escondíamos atrás da igreja para poder tocar e cantar. A primeira fita cassete que nós conseguimos, não vou confessar agora, como foi que conseguimos. Agora vocês vão descobrir quem era a líder da pirataria lá no Pará. Foi assim, nós não tínhamos como conseguir. Por isso que o Afrânio está aí agora pedindo aí. Nós não tínhamos, Sim, compra um pouquinho onde mais. tocar, né, o disco que nós precisávamos ouvir para ensaiar. Então, as rádios evangélicas não podiam tocar tanto, assim, elas não tocavam. Então, tinha uma rádio que tocava às 11 horas da noite. Então, nós íamos para o orelhão. Botava aquela ficha e ligavam de vários orelhões diferentes para pedir a música deles. Que legal. Quando eles aí várias pessoas ao mesmo tempo, a gente um terminava de ligar, outro ligava, só que nós não nos identificávamos. Eu era Maria não sei daqui, outro era o João, outro era e pedia a música dele. Então quando aí em 10 minutos nós vamos tocar a música tão pedida, a gente ficava com o rádio ali. Então, aí um gravadorzinho do lado. Tá vendo? Aí tocava e a gente gravava. E assim nós podíamos ensaiar, né? Assim nós podemos ensaiar. E aí, eu, como líder dos jovens, permitir, foi muito lindo, porque nós enchemos a igreja de jovens, porque nós dissemos, nós vamos tocar umas canções diferentes, porque naquela época nós só podíamos tocar Logos, Mara Lima, né? E essa, nós vamos tocar uns rock legal. Já chegou durante esse período, de tempo, já chegou algum momento de você querer desistir? Várias vezes. Assim, antes de eu falar sobre isso, que eu acho que às vezes falta, eu não julgo líderes que por zelo muitas vezes proibiram. Não vejo dessa maneira. Às vezes eu acho que a gente tem que ter uma postura um pouco semelhante a Gamaliel. O que aconteceu? Quando foram falar de Jesus, né? O que Gamaliel disse? Cara, em resumo, eu não sei se ele é de Deus ou não é, mas é o seguinte, antes dele, outros apareceram. Cadê? Todos eles acabaram. Se é de Deus, vai durar. Então vamos tomar cuidado para a gente não se achar lutando contra Deus. Então, por exemplo, o rock, o Oficina, teve uma época que foi uma grande ferramenta. Muitas pessoas conheceram Jesus através do Oficina e de outras bandas. Isso foi muito bom. E ainda hoje a gente deu uma pausa, né? Desde do ano passado. Na verdade, ano passado a gente ficou em pausa o ano inteiro. Finalzinho do ano retrasado a gente deu uma pausa, mas todos os lugares onde a gente vai, eu sempre trago uma palavra, sempre falo do amor de Deus, e ainda muita gente continua mais do que ministério. Mas o ponto que eu sempre digo
hoje tem pastores que estão, às vezes, também pensando da mesma maneira, entortando o nariz, às vezes para DJs, que às vezes querem fazer um trabalho. Gente, eu acredito que tem que ter o mesmo procedimento de Gamaliel. Entender que é só um estilo. É só um estilo, depende de quem está pilotando lá, depende de quem está à frente. Eu sempre gosto de dizer que estilo musical, a música, na verdade, no geral, ela é igual uma faca. Pode matar? Lógico que pode, mas na mão de um bom cozinheiro, vai preparar uma excelente refeição, que vai alimentar o corpo das pessoas, a alma, então o corpo da pessoa no caso, né? Mas é uma analogia pensando da seguinte maneira: a música, ela pode ser bênção ou pode não ser, vai depender muito de quem está pilotando o negócio. E se alguma coisa é boa ou não é boa, hoje é fácil de saber, gente, muito menos. É muito mais difícil era antigamente. Hoje em dia, você quer saber quem é alguém, procura na internet. Você entendeu? Mas é lógico que você também tem que saber o que a pessoa está querendo procurar. Por exemplo, eu preguei ontem numa igreja, uma Assembleia de Deus, e o pastor veio falar comigo que uma irmã falou assim: pastor, é esse moço que você vai trazer aqui na igreja? Né? Olha, e ela pegou e mostrou uma foto minha que eu tava cabeludo ainda, né? Eu lembro dessa fotinha. E ela falou assim, não, tá bonito, viu? Cá pra nós, tá? De resultados diferentes, quando me ponho a aprender, me capacito a ensinar atitude e me enlaço ao compromisso. O sucesso é garantido, vem comigo.